Hoje é dia 31 de agosto de 2013. Aqui detrás da câmera, eu, Gilvander Luiz Moreira, estamos aqui em Brasília, né? No condomínio Solar Brasília, aqui na casa da nossa prima Zélia, a companheira do Edelson Moura, né? Uma beleza de casa aqui. E vamos entrar aqui um pouquinho. Sentada ali no fundo está a minha tia Sebastiana, minha querida madrinha de batismo, e a Valdeci, a minha prima. Vamos tentar conversar um pouquinho com as duas. Que beleza de Sebastiana Maria Martins. Moreira Martins, né? Mais do que minha tia, minha querida madrinha de batismo, né? É sim, meu primeiro afilhado. Hoje é dia 31 de agosto de 2013. Estamos aqui então na casa da Zélia e do Edelson Moura, né? Aqui em Brasília. É a Valdeci, que é minha querida prima também, filha da tia Maria Moreira, né? E do Tinico, né? Isso. Beleza. Minha querida madrinha Sebastiana Moreira Martins, tia irmã do papai. Vamos tentar reconstituir um pouco da história da vida da senhora. Imaginemos o seguinte: quem ainda não teve a alegria de conviver com a senhora, de conhecer, se apresente para essa pessoa, né? Começando do dia em que a senhora nasceu, onde foi, como. Eu nasci 24 de abril de 1941. Nasci no município do Rio Paranaíba. Em Minas Gerais, né? Minas Gerais. No Alto Paranaíba. Alto Paranaíba. Uma pessoa muito frágil. Quando eu me vi como gente, eu estava no colo da minha mãe. Eu estava inchada, muito doentinha. E depois, no outro dia, eu tinha tomado um remédio, mas se desinchadinha. Então esse é o meu primeiro momento da vida. Depois entrei na escola com 6 anos de idade e era perita na aula. Um dia eles eram 60 e tantos alunos. E o meu professor, que chamava João Vicente, perguntou qual é a palavra, como que se dá o nome do substantivo. Eu falei, é a palavra que dá o ser as coisas. E ninguém tinha respondido antes de mim, sabe? E aí ele me deu uma palmatória, Givando. E eu bati nos rapazes, nas moças, e em tudo. E ele ainda falou, se você bater devagarzinho, eu vou bater em você também. Te dou uns murros. Então, eu estudei nesse colégio muito pouco, mas fui criada assim, de uma família muito humilde, mãe muito trabalhadora, muito honesta. E nós somos 8 irmãos. Quais são e quem é o papai e a mamãe? Papai e a mamãe a mamãe Divina Geralda da Conceição e o papai Antônio José de Souza, que tinha o apelido de Antônio Moreira. Você morava na roça ou na cidade? Na roça. Eu nunca conheci o que era cidade. Meu primeiro calçado e eu tinha 12 anos. Mas a gente andava era de pé no chão. E os irmãos? Qual que é o mais velho até chegar no mais novo? O mais velho é a comadre Maria. Maria Moreira, que é a mãe da Valdeci. Da nossa querida Valdeci, né? Uhum. E depois o seu pai, o José Moreira de Souza. Depois veio eu, Sebastiana Moreira Martins. Então você era a terceira na Sou fila. terceira, Aí depois veio o compadre Sérgio. Celso Moreira, né? Celso Moreira. Após o compadre Sérgio veio a comadre Geralda. Geralda Moreira, né? Após que casou com... Após a comadre Geralda veio o compadre Eurípides Moreira, né? Moreira. Após o compadre Eurípides, tudo 2 anos de diferença. Após o compadre Eurípides veio o Ageu Moreira. E após o compadre Cirso, o qual quando eu tinha 12 anos e ele tinha 1 aninho e pouco. Papai faleceu. De repente, foi uma perca muito grande. A senhora tinha quantos anos? 12. 12. E o Cícero mais novo ainda, né? Mais novo, ele tinha 1 ano e pouco.
Isso foi lá na roça, lá no município do Rio Ele Paranaíba. Ele morreu. Sítio Pindaíba, é isso? É, fala apelido de Salsa, Pindaíba. Conta um pouquinho. O que a senhora lembra dessa a senhora na infância? E a senhora já contou uma cena aí que foi o início na escola, né? Uhum. Agora, como é que foi, então, perder o pai? Logo 2 anos depois, a vovó... 4 anos. 4 anos depois, a vovó divina, né? 1 mês e 20 dias depois. O que a senhora mãe lembra casou. desse momento da partida do vovô? Ah, foi uma das piores coisas que naquele dia eu senti, porque foi a primeira pessoa que morreu na minha família, na minha casa. Foi meu pai, ele era uma pessoa muito jovem, eu não lembro quantos anos, mas ele era muito jovem, por sinal muito bonito, meu pai. Nós somos 8 filhos, não tem nenhum bonito igual a ele, todo mundo mais feio. Mas nós criamos uma família unida e a comadre Maria casou 1 mês e pouco antes da morte dele. E depois eu ia estudar e eu queria ser irmã. Às vezes é uma coisa que quase ninguém não sabe. A senhora pensou em ser Era freira? meu forte ser irmã. E eu pensei que eu ia estudar, o papai queria que eu fizesse o 4º ano, porque naquele tempo falava 4º ano, né? Sim. Fizesse o 4º ano, estava formada, aí já podia entrar para o Colégio das Freiras. Falei, eu vou, estudo e passo para o Colégio das Freiras. Mas como a morte dele mudou tudo, que aí minha mãe não deixou eu sair para estudar, achou difícil, e eu também achei que não podia deixar ela. Aí com o passar desses dias, eu também saí da escola, só tinha o 3º ano primário. A senhora não estudou mais, não? Não, nem não foi bem completo, porque aí parou por aí. Mas até hoje... E aí passou 4 anos, a vovó divina faleceu também. Passou 4 anos, eu casei mês de junho, 8 de junho de 1957. Fiquei conhecendo o Antônio e foi o dia de minha primeira comunhão. Eu gosto muito de frisar isso aí. Antônio Custódio. Meu namorado, Antônio Custódio de Deus. Eu fiquei conhecendo ele, eu tinha 14 anos de idade. E isso, não tinha 14, estava quase. E nós começamos a namorar no fim do ano. Padre Antônio é natural também lá do Rio Paranaíba? Não, ele é natural do Serra do Salitre. Ah, do Serra do Salitre. Uhum. Aí passou, nós tivemos um encontro em dezembro e nós começamos a namorar. Aí namoramos um ano e pouco. Foi o primeiro dia que eu vi ele, foi dia 25 de agosto de 55. Dia 8 de junho de 57, nós casamos. E foi muito bom o nosso tempo de namoro, tinha muita festa de reis, a gente ia de braço dado, ia lá para os coqueiros, que era dia 3 de maio, era muito bom. Então foi uma vida muito boa, eu trabalhava muito, torrava muita farinha, Givana, moía muito. O dia amanhecia, a gente já estava de rapadura fria. Não só eu e meus irmãos, minha mãe. Fazendo rapadura e fazendo farinha. Rapadura, fazia caixa de rapadura e de farinha para levar e vender no Carmo Paranaíba. Porque a gente morava no Rio, mas o Carmo era mais comercial. E vendia na feira ou nos comércios? Como é que era? Isso aí não é bem do meu conhecimento, porque é papai que levava, né? Sei que gastava um bocado de dia para ele ir lá e voltar de carro de boa. Mas em casa, os homens e as mulheres, todo mundo trabalhava? Todo mundo trabalhava. Eles levavam em Salitre de Minas, que Salitre de Minas é onde lá chama Salitre de Minas, porque lá vinha o sal, não era? Era. Meu pai contava essa história. Aí eles levavam a rapadura e trocavam a troco do sal. E açúcar, porque não tinha açúcar no comércio. Então eles gastavam acho que 6 dias, né? 3 para ir, 3 para voltar de carro. E esperar e fazer a carga e voltar para casa. Isso aí já é no município do Patrocínio. de Serra do Salitre, Serra do né? Salitre. Serra do Salitre. Lá no Salitre. Por isso que lá chamava Salitre. Aí, Gilvando, eu casei quando estava com 6 meses de casada, minha mãe faleceu. Foi dia 14, eu não lembro o ano para falar. É do mesmo ano, é do 57. Então a senhora estava com 59. 18 anos, mais ou menos. 59. 59. Não, Porque a mãe estava grávida de mim. menos. A avó nasceu, morreu Eu tinha de... menos. Eu Eu sou de 60. porque eu casei com 16 anos.
E aí a minha mãe morreu, eu tinha 16 anos, mas quando o papai morreu eu estava com 12. Ah, tá. Não tá certo? Tá correto. Aí E o que é mais marcante que a senhora lembra assim da Foi uma partida da coisa- vovó? foi uma Vovó coisa... Divina, né? É, vovó Divina. Ai, eu tenho muita saudade dela. Era uma pessoa muito amiga, muito boa, muito trabalhadora. Aquela comida que ela fazia, aquela couve, aquela mandioca, aquelas coisas que ela fazia com tanto gosto, era tão bom que eu nunca mais vi ninguém fazer igual. É igual o bolo da minha avó materna. Nunca comi outro bolo igual, até hoje. Eu acho que ninguém ficou para fazer do mesmo jeito. E então foi uma vida muito humilde, a minha mãe do Antônio, nós casamos, foi muita dificuldade, mas criamos nossos 6 filhos. Começar do primogênito, quem que é o primeiro e quem que é até o último? O primeiro foi o José Antônio de Deus, nasceu em 58. E depois veio logo a Zilda. Não, o Antônio José, né? O Antônio José, 1 ano e pouco, Antônio José, mais 1 ano e pouco a Zilda, mais 1 ano e pouco a Fátima, Maria de Fátima, mais um pouco adiante veio o Geraldo, depois mais tarde veio a Zélia. Eu tinha 24 anos quando a Zélia nasceu. Vou resumir de tudo. Era muito jovem. A Zélia é a caçula, então. É a caçula. Era uma escadinha. Mas o Antônio nunca falou pra mim, Gilvando, isso eu tenho que me gabar. Sebastiano, eu não te levo na festa ou pra sair, qualquer coisa, ou a missa, tudo, porque você demora a arrumar. Toda a vida, quando ele falava pronto, eu já estava com quantos filhos tivesse na mão e o da barriga arrumado para sair. Toda a vida foi assim. E uma coisa que me marcou muito foi meu marido me incentivar na igreja. Foi uma coisa muito boa, que até hoje eu sempre conto para os outros e falo. O Antônio era muito namorador, né? Todo mundo sabe. A gente não é que ele era muito bonito. Então, não é que eu era feia, sabe? Acho que ainda não sou feia até hoje, né? Que beleza! Que beleza, né, Gilvando? Mas aí, o que acontece? A gente tem que respeitar. Mas eu vivi por amor, Gilvando. Cada dia da minha vida que passa, eu sei que eu amei mais e mais e mais. Foi meu primeiro amor e o último. Nós vivemos muito bem, graças a Deus, apesar das minhas brigas pelo ciúme, que eu amava demais, mas foi muito bom. Ele era muito honesto, uma pessoa muito caridosa. Valeu a pena. E partiu num acidente, não foi? Foi no acidente. Nós daí de Aracaju para Paraíso, chegando em Paraíso dia 15 de agosto. Vocês tinham ido visitar a Zélia e o Adelson Moura. A Zélia e o Adelson, lá em Aracaju. Aí a gente chegando em casa, um carro bateu de frente conosco e foi fatal. Tanto a morte dele como uma pessoa do outro carro. E eu fiquei, Gilvanda, numa cadeira de roda. Quando as pessoas chegaram perto de mim, o carro da ambulância chegou e falou para mim, não, entra aqui, você tem que ir embora. Eu falei, eu não vou embora. Eu só vou a hora que tiver alguém para apanhar de mais precioso que eu tenho ali no meio do asfalto. Se vocês quiserem telefonar em Paraíso, para o Zé Antônio chegar aqui mais rápido, eu posso até ir, mas antes disso eu não vou não. Falei, eu tenho muita coisa preciosa dentro do carro, inclusive uns presentes sagrados que o Antônio me deu, mas isso aí não importa para mim. O que importa é o que está lá no asfalto, que foi meu companheiro há muito tempo, então eu não vou largar ele aqui só. Aí demorou mais 2 horas, chegou a ambulância. Antes disso, o Zé Antônio chega. A notícia tinha chegado em Paraíso que nós tínhamos morrido todo mundo, que alguém passou e viu nós todo mundo desacordado, que a gente ficou todo mundo fora de si nesse momento. Aí quando ele chegou, ele viu o pai dele lá, tudo. Quando ele chegou, que eu estava sentada no carro, a notícia é que eu estava presa nos ferros, mas eu não estava presa em ferro. A porta que estava difícil de abrir. Aí
Eu estava sentada no chão do carro. E ele chegou e veio me abraçar. Mãe, a senhora está viva? Eu lembro isso como agora. Falei, tô, meu filho, tô viva. Ele me abraçou. Eu falei, não, mas não aperta não, que eu tô tudo quebrada. Aí, logo imediato, a gente seguiu para Paraíso. Mas quando chegou lá, eu ainda dei conta de confortar, Gilvando. Mas não conto bem. Uma das primeiras pessoas que chegou foi um padre. E na nossa saída lá, nós pousamos em Bom Jesus da Lapa. Isso foi do dia 14 para o dia 15. E quando nós saímos lá, que viemos a viagem, 3 horas da tarde, nós rezamos rosário. E ele foi fazendo oração mais de 1 hora. Então, ele tinha confessado. Foi, assim, uma viagem muito bonita para ele. E eu queria até ter uma morte assim, de ter o sacramento no mesmo dia. Ele estava viajando e continuou outra viagem para a vida em plenitude, né? Plenitude, isso aí. Aí quando nós chegamos em Paraíso, as meninas tudo chorando, Maria Helena, todo mundo, e eu, não, minhas filhas, fica calma. Tudo vai dar certo. Cadê o São Antônio? Maria Helena perguntou. Falei, não, o São Antônio vem aí no outro carro. Eles não quis trazer junto comigo, não. Não sei por que não. Aí chegamos lá e eu nem dei conta de encorajar todo mundo. Entrei, banana na mão para todo mundo. E enquanto eles me mobilizavam, eu cantava, Gilvando Santos, eu nem sei cantar. Segura na mão de Deus e vai. Que era o canto que estava cantando quando eu saí de Bom Jesus da Lapa. Oh, que beleza. E no outro dia, aí passou a noite, assim, toda meio difícil, mas quando foi no outro dia, eu falando pro médico sempre, doutor, tudo pode, menos eu ficar sem ver meu marido. Eu não vou deixar sepultar ele sem eu ver ele. Aí organizaram para mim ver ele. Mas não conto bem, tinha um viajante em Porto Nacional, e esse viajante ligou para Marlene e falou, Marlene, eu tive uma notícia que o São Antônio morreu, a esposa e 2 netos. Ela falou, não, só o São Antônio que morreu, os outros estão aqui. Ele falou, o que eu posso ser útil? Aí a Marlene chegou lá e falou para mim assim, primeiro ela me perguntou, eu perguntei para ela, Marlene, vai ter missa de corpo presente? Ela falou, não vai, que não tem padre. Até o Gilvando mandou nós procurar o Frei Felisberto, é? Foi, exato. Frei Felisberto aqui, mas ele está viajando, fulano está viajando, ciclano está viajando, todos estão viajando. Falei, Marlene, eu tenho um padre. Ela falou, senhora, só está variando. Eu falei, não, eu estou bem, eu estou bem. Marlene, tem um padre lá na Oliveira. E ele estava presente o tempo todo, enquanto eu estava lá esperando para vir cá para Paraíso. E ele falou que se eu precisasse dele, era para ir buscar, era para falar para ele ou buscar qualquer coisa. Que ele é pequenininho. Aí quando ela chega, tinha esse homem, esse vendedor lá em Porto Nacional, e falou para ela, Marlene, o que eu posso ser? O dia falou, você passa na Oliveira e traz o padre para nós, que não precisa nós mandar buscar. Oliveira é desse tamanhozinho. Ele está na casa do pai dele, chama Sebastião. Falei que era Vicente, mas era Sebastião. Mas você só tem ele de padre aí, que nome for, você traz. Pois não é, Gilvando, que eu demorei um pouco a ir para lá, que eu não achava cadeira de roda. Aí, mas me levaram. Eu não podia ficar sem soro, tempo nenhum, porque a pressão tanto subia como descia. Porque nessa história toda, quando eu viajei, eu dei dengue. E então eu estava muito frágil. E aí, com mais o acidente e a perca, foi muito difícil. Mas quando eu cheguei na igreja, no salão, eu já tinha levado o Antônio. E eu fui, sabe de quê, Gilvando? De saveiro. Quem me colocou em cima do saveiro foi o neto, que era esposo da Fátima, e o Mírio, marido da Zilda. E eu fui debaixo da sombrinha. O Gilvando, mas aí, essa falou para mim assim, e agora? Eu falei, agora nós vamos para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, terminava o evangelho, foi a hora que eles falou. A palavra da salvação. Foi como se eu tivesse ido no teto e voltado. E eu pensei, meu Deus, graças a Deus que ele está no céu. E quando a minha cadeira não andava de frente, que era muito ruim, era cadeira emprestada, sabe? Aí me levou. Quando eu cheguei perto, falei, Zé Antônio, destampa esse caixão.
Aí o Zé Antônio destampou o caixão e o padre tinha terminado. A heroína que eu falava para vocês, que estava demorando chegar, e eu pensei que às vezes porque ela não podia vir até aqui. Mas eu nunca vi ninguém como essa mulher. A casa dela foi construída na rocha e não foi construída na areia. Eu fiquei com ela lá mais de 1 hora e meia mais ou menos. Eu não vi ela reclamar nenhum momento, toda quebrada, com aquela situação que estava, aquele carro daquele jeito, os meninos tinham saído de lá machucados, os 2 netos. E ela não reclamou em nenhum momento, nunca ela culpou Deus, porque estava ali daquele jeito. E deu uma salva de palmas para ela. Aí quando eu cheguei lá perto do caixão, porque o Zé Antônio me virou com as costas pro padre, a igreja inteira chorou, viu? Até o padre. E até foi criticado pelo tanto que eu chorei. Quando eu comecei a falar, eu não pedi licença pro padre, não. Eu comecei a falar. Eu falei para as pessoas que às vezes ninguém sabia do que nós estávamos fazendo. Nós em vinha de viagem, dormimos em Bom Jesus da Lapa, seguimos até Fátima e lá o Antônio se entregou a sua vida. Mas que foi muito bom, foi quase 40 anos vivido, não foi só de flores, teve muito espinho, mas que sempre, junto nós procurava a subir mais um degrau. Nós nunca deixou descer um degrau, sempre a gente subia mais um, por tamanho que fosse, pelas quedas que tivemos, que caímos, mas nós superou e levantamos. Então, ele me largou 1 ano, depois eu larguei ele outro ano, e nós se refez a vida, 2 anos de lua de mel na fazenda. Foi muito bom, até você visitou lá, né? Foi muito bom lá. Muita alegria. Foi maravilhoso, você estava com seu pai, sua mãe. E sempre dia de semana trabalho com os peão e tudo mais. Quando era dia de domingo era festa com as pessoas que iam. E sábado e domingo as meninas e tudo mais. Aí eu conversei, contei assim, capaz que eu não dou conta de falar tudo agora, mas que eu já tenho um bom tempo, tem 16 anos, né? Fez em janeiro. E eu agradeci todo mundo que estava na igreja, a igreja estava muito cheia. Naquele tempo quase ninguém usava coroa, né? Agradeci. Mas o Antônio tinha muita coroa. E muita gente, mas muita gente mesmo. E todo mundo chorava de ver eu falando daquele jeito sem chorar. Aí eu expliquei para ele, se ele sabia por que só eu não chorava naquele momento. Porque eu estava muito alegre da maneira que o Antônio tinha se despedido do mundo, de ter confessado, ter assistido à missa, nós ter feito oração antes dele partir. Então foi maravilhoso, assim, esse lado, né? Foi muito difícil perder ele, mas esse lado foi muito bom. E aí, seguindo... Madre Sebastiana, conta para nós um pouquinho, porque só então casou com 16 anos, lá no município do Rio Paranaíba, né? Depois... Casei na Serra do Salito. Serra do Salito. De lá. Depois, logo em seguida, perdeu a vovó, que é a mãe da senhora, a vovó Divina, né? Aí depois vocês mudaram para Goiás, né? Conta um pouco dessa história. Como é que foi? Por que que foi? Como é que foi? Para onde vocês foram? Quais foram os principais desafios, conquistas dessa saída lá do Rio Paranaíba até chegar no Goiás, e hoje só está morando no Tocantins, Paraíso do Norte, né? Do Tocantins. Como é que foi esse percurso aí? Paraíso do Norte, chegou ao Tocantins. Uai, foi assim, quase foi uma necessidade, Givando. A gente tinha um gado ali na Palmeira, né? No Chorão, que o povo falava, e deu uma peste muito grande nas vacas, e morreu vaca, morreu os bezerros, e a gente tinha um juro para pagar no banco. E aí, com isso aí, a perca foi grande, que não teve jeito, não teve como de refazer. Teve que vender a terra e nós compramos um caminhão e se mandou.
Para o Goiás. para o Goiás. Aí nós fomos para Hidrolina. Hidrolina em Goiás. Hidrolina, Goiás. E lá, vocês foram viver na cidade ou na roça? Como é que foi? Na cidade. Foi a primeira vez que eu morei na cidade. É. É. Aí conta um pouquinho. Aí na Hidrolina vocês ficaram quantos anos mais ou menos? 13. 13. Depois de Hidrolina foi para... Depois de Hidrolina, nós fomos para Paraíso do Tocantins. direto para isso. Paraíso do Norte. Paraíso do Norte. É, que perto de depois que virou Tocantins. Então conta um pouquinho, o que a senhora lembra, como é que foi essa fase da vida em Hidrolina? Hidrolina foi muito bom, mas teve com esse caminhão, que a gente só tinha esse caminhão. Aí o Padre Antônio se transformou num Novamente. caminhoneiro, Virou caminhoneiro. vivendo do caminhão. Do caminhão. no caminhão. Foi. Mas o que aconteceu? Estava tudo bem. E ele pega uma mudança no outro dia da Copa do Brasil. E as crianças, todo mundo, e esse caminhão perde o freio, é descido de uma serra. Isso era 52? Você lembra? Foi a Copa de 70, né? 70 já? 70. Tá. Na Copa de 70. Aí quando morreu o ajudante do Antônio, ficou mais 11 pessoas hospitalizadas, inclusive o nosso filho, o Geraldo, quebrou a coxa, a perna, e foi muito susto para mim, a hora que chegou falando. E aí o caminhão não ficou valendo quase nada. Givando, foi começar do zero novamente. Naquela época nem pensar em seguro, né? Não, existia, né? Foi, como diz o ditado, assim, começado do zero. Foi uma coisa muito difícil. Mas tudo bem, tudo passou. A gente foi lutando. E os meninos, nasceram os 6, todos em Hidrolina? Não, Como é que todos foi? mineiros. Já levei tudo pra lá. Tá. A Zélia foi com 1 ano e pouco. E o Zé Antônio tinha 7 anos, 8 anos. Eu lembro da Zélia aí na minha casa, lá na roça. Eu tava falando com ela ali, já peguei ela muito no colo. Eu, a Zilda, a Maria de Fátima, eram as companheirinhas de brincar. Quando chegava lá em casa era uma festa. Então, como lá em casa era só eu, nossa, era a maior beleza quando a Zélia chegava lá pra pegar ela, dava briga. Que beleza. E eu não sei muito, Gilvano, como é que nós reconstituiu, sabe? Mas sei que Deus ajudou, acho que a gente tinha um gado por lá, sei lá, e comprou outro caminhão, sabe? E continuou a vida com esse caminhão. Aí foi para Paraíso, em Paraíso a gente pôs uma lojinha, uma mercearia lá em Hidrolina, comprava queijo e vendia. Eu comprava 500 frangos de sexta até domingo. E mais ou menos 1000 quilos de queijo. Zelava disso tudo, Gilvando. Trabalho não mata ninguém. O que mata é o ódio. É a falta de perdão. O resto só edifica. Aí a gente lutou. Vem a morte do compadre Aderico, né? Alderico? Aí o Aderico era meu sócio dele de caminhão. E acho que ele comprou caminhão de sócio. Nesse tempo que ficou difícil as coisas. Aí o que aconteceu? Morreu. E aí esse trator de nós na justiça vai acabar com o que tem de novo. Aí é que a gente foi para o Paraíso, ainda sobrou um gadinho. E a gente arrumou aquele supermercado lá, que chamava Sandra naquele tempo, depois passado para Nossa Senhora de Fátima, aí depois passado para vender. O Antônio me deixou nesse tempo, foi no tempo do cruzado, foi muito difícil. E ele até fugiu com a moça e me deixou com, não sei, depois você vê aí, você resume, se põe ou se deixa. Tá. Aí ele fugiu com essa menina e levando a quantidade do comércio que tinha vendido. E nós ficou assim, sem saber. Mas como ele era muito honesto, depois ele voltou. E nós compramos um pequenininho ainda do outro lado, que a gente ficava com vergonha. Os outros criticavam tudo, sabe? Mas nem por isso ele desanimou. E a gente tinha um Fusca, e aí nós vendemos esse Fusca e compramos o terreno do outro lado e fizemos o comércio maior. E hoje está lá no Quitá, é um dos melhores comércios de Paraíso, que é a Comercial Fátima.
O supermercado faz, tanto faz. Que beleza. Madrinha Sebastiana, então dos 8 irmãos, né, a senhora, são 3 mulheres e 5 homens, né? A senhora, a tia Geralda, a tia Maria, né? E dos 5 homens, né? Só o tio Cícero está vivo. Só com Padre Cícero, dos Então homens já só com Padre faleceram Cícero. 4 homens e E das mulheres eu. se a senhora fosse assim, espontaneamente, né, prestar uma pequena homenagem a cada um dos 5 irmãos. A começar do mais velho, que é o Zé Moreira, né? Papai. Umas palavrinhas assim, gostaria de se a senhora quisesse dedicar a cada um deles. Se a senhora fosse apresentar para alguém assim que nunca conheceu. José Moreira de Souza, o papai. O que a senhora José diria? Moreira de Souza, você foi um ótimo companheiro, um ótimo irmão. Nós tínhamos nossas brigas, né? Não tinha jeito. Mas eu te amava e você me amava muito. Eu ainda lembro até daquele dia que você chegou lá e acabou de me jogar um capado que eu estava passando mal e você me ajudou a cuidar. Então eu te agradeço hoje ainda e agradeço a Deus porque você foi muito especial. Era um ministro da Eucaristia, uma pessoa muito religiosa. E eu te amo muito. Aonde você estiver, sempre eu estou pedindo a sua alma que me conduza e me ajuda a viver nesse mundo. Que beleza. E para o tio Eurípides Moreira de Souza, Compadre Eurípides, você o que você gostaria de dizer? era simpático demais, muito bom, muito acolhedor na sua casa. Em tempo de novo, nós vivemos um pouco tempo junto, porque eu casei, você ainda ficou bem pequeno. Mas mesmo assim, você era um ótimo irmão, um ótimo esposo também, como o compadre José e os outros. Então, que Jesus te contenha no melhor lugar que possa ser. E sobre o Celso Moreira de Souza, Ei, né? compadre Sérgio, nós dois buscando vaca junto, né? Pegando os cavalos, falando boi no engenho, apurando garapa. Então foi aquela vida muito boa. Nós fomos muito amigos, parecia gêmeos nós dois, porque era eu, depois você, né? Então nós crescemos assim meio junto e foi maravilhoso aquele tempo. Até a valsa que você foi dançar comigo dos 60 anos, eu nunca me esqueci. Então, eu quero que você esteja dançando com os anjos no céu, nos braços de Nossa Senhora e de Jesus. Inclusive com o tio Celso parece que só conviveu um pouco mais, porque ele mudou também para Hidrolina, não foi? Foi, ele teve um tempo morando em Hidrolina. É, Junto com a tia Maria, né? O Zé Humberto, né? Morreu uma menina desde lá, não foi muito agradável não, mas foi da vez que ele deixou com o Batista morando comigo, assim, definitivo, né? É. Madrinha Sebastiana, e sobre o tio Ageu Moreira de Souza, Ai, Agil. o que a senhora gostaria de dizer? Não falando das piadas do Sérgio que nós deixou, né? As suas também é demais. Aquele dia que a gente chegou na sua casa, que a gente falou que o copo era nosso, né? Com o Batista falou, esse copo é da Sebastiana? Eu falei, esse aqui é o meu. Não vi você chegando com um copo aqui. Como é que você vai dizer que esse copo é seu? Eu falei, Gil, mas você é custoso demais, né, meu filho? Isso é impossível. Mas eu ria, dava cada gaitada e contava as histórias. Mas também foi uma pessoa muito boa. É claro que eu não vou falar que eles eram ruins, mas é porque não era mesmo. Era ótimo. Muito bons esposos, muito bom para conviver com a gente, com os filhos. E que Jesus o tenha no melhor lugar do mundo, do céu. E sobre a tia Maria Moreira, que é a mãe da nossa querida Valdeci, né, que é a irmã mais velha, não é? Mais velha. É a mãe de todos, né? Igual eu falei, é o dia que ela morreu. Ela não era uma irmã, ela era uma mãe. Ela conduzia tudo debaixo das asinhas. E até enquanto ela viveu dentro de casa, foi assim. E depois ela acolhia a gente muito bem na casa dela, tanto ela como o esposo dela. Foi maravilhosa com a Maria, de um coração tamanho. Muito difícil de se entender um coração como o da Comadre Maria. Mas que eu sei, comadre, que você está nos braços de Nossa Senhora do Divino Pai Eterno. Que você sempre teve muita fé. E que Jesus, Divino Pai Eterno, te conduza bem pertinho de Nossa Senhora. Ok, Madrinha Sebastiana. E sobre a tia Geralda Moreira, Ei, a comadre companheira Geralda. do Titói, né?
Tia Foi Antônio muitas Ramos. vezes que nós vivemos juntos, fizemos muito biscoito junto. Você morou comigo um tempo, era assim, nosso temperamento era um pouco difícil, mas foi muito bom, valeu a pena. Foi ótimo. E você também foi uma sofredora, mãe de muitos filhos, mas sempre foi boa esposa. Tolerou sua doença até no fim, sem muita reclamância. E que Jesus te conduza naquele lugar que eu sei que você merece, que você passou por muitas dificuldades, porque eu presenciei o seu final. E que Nossa Senhora Jesus o seu tenha nos braços, hoje e sempre. Madrinha Sebastiana, entre tantas alegrias e muitas conquistas pela vida afora, a senhora também experimentou na vida vários momentos de dor, né? Além da partida já dos 5 irmãos, né? 4 irmãos, 6, né? 4 irmãos E 2 mulheres. e 2 mulheres, né? A senhora passou também por vários acidentes. Um que levou o padre Antônio Custódio, outro que levou o Geraldo, né? E outro acidente que levou o José Antônio. Que E mensagem... o Jefferson. Qual? O Jefferson. Jefferson. O Antônio morreu, passou 8 anos, morreu o meu esposo. Passou 100 dias, morreu meu sogro, matado na fazenda. Eu não sei qual a dor maior. Se foi o modo que eles mataram meu sogro ou se foi o acidente do Antônio. Aí depois veio o Geraldo. Depois veio, mais 8 anos, morreu o Jefferson. Não. Primeiro foi o Geraldo, né? De todos. Que foi inclusive na passagem do Ano Novo, não foi? Na noite de 31 para 1º de janeiro, Foi 1º né? de janeiro. Foi primeiro que o Antônio bastante. Foi de moto, né? Foi, ele estava de moto. Ele e um amigo dele, veio um rapaz que estava bêbado e bateu neles numa caminhonete. E por último agora o José Antônio, né? Dessas dores todas, quais as principais lições, mensagens que a senhora conseguiu sentir, que a vida e Deus conseguiu transmitir para a senhora? Olha, Deus me transmitiu de muitos modos. Com a morte do Geraldo, eu fui no cemitério 2 anos seguidos, nunca parava de ir, mas sempre recebia aquelas mensagens de Deus que não precisava de eu ir ali, que Ele estava em todos os lugares. E que Deus é um só, tanto em casa como no cemitério, como em qualquer lugar que a gente está. Eu achei que seria pior. Quando veio meu esposo, que eu fiquei só, né? E praticamente só, porque os meninos já eram todos casados. E só com o Helder. E eu fiquei 2 anos de cadeira de roda e muleta. Mas graças a Deus, as orações do povo do apostolado e da comunidade, tudo me salvou a minha perna de novo. Que não foi preciso amputar, eu fiquei com sequela, mas caminho bem, tudo muito bom. Aí, Gilvando, quando vem o Jefferson, eu pensei que era o fim, que uma pessoa jovem daquela, não tinha nem como, era uma coisa assim que não tinha como, mas tudo bem. A gente ainda aceitou mais ou menos. Depois, quando vem o Zé Antônio, aí não, Gilvando, aí eu não conformo até hoje. Eu sei que ele está com Deus, mas aí é inconformável. Porque o Zé Antônio não era filho, ele era mais pai do que filho. O Zé Antônio é uma pessoa 100%. O Zé Antônio é uma pessoa que telefonava para mim até 20 vezes no dia. Hoje meu celular fica para lá, às vezes eu não quero nem saber de celular, porque parece perder o sentido. E através disso, Gilvando, eu já estava, desde que eu já estava com fibrose. Aí veio essa fibrose. Quando eu fui tratar, já estava um pouco tarde. Fibrose nos pulmões, né? Nos pulmões. Te dá muita falta de ar e muita tosse. Aí veio passando, né? Vem vindo, de uma recaída muito grande. Foi quando eu vim lá da Comando Maria, não foi? Foi depois do casamento do Rubens. Foi. A mãe chegou e internou com pneumonia. E a eu senhora veio para Brasília. achei que a pneumonia também, mas só que não internou era. com pneumonia também. Aí depois
A mãe voltou a internar novamente, a senhora também voltou a internar, né? Com os médicos falando que era pneumonia. Aí quando foi fazer os exames, descobriu que a senhora estava com fibrose, né? E a mãe com fibrose. É. Aí foi muito bom nada e tive uma infecção, porque a gente quando toma remédio corticoide, quem tem diabetes, a gente fica muito frágil. Então é onde os médicos acham assim, uma insegurança muito grande de eu viver muito tempo, por causa disso aí que complica muito. Eu preciso estar assim mais fora de visitar qualquer pessoa frágil e tudo por aí assim, para não pegar, para não passar qualquer coisa para mim a mais. Mas quando eu estava tomando remédio errado, que eu tomei 4 dias seguidos, foi que eu comecei a te contar e não terminei, eu tomei na segunda, fiquei em coma, fui para o hospital, na terça, na quarta e na quinta. Só porque na terça, na quarta e na quinta, quando eu sentia mal, eu comia doce. Então ainda foi temperando. Mas quando foi quinta-feira, eu estava tão fraca que eu não estava aguentando andar. Isso tem pouco tempo, poucos dias, tem 1 mês e pouco. Aí eu conversei com o Divino Pai Eterno, falei, Divino Pai Eterno, está no tempo de me levar? Se eu estiver pronta, Pai, me leva. Não que eu estou pedindo para morrer, mas eu estou pronta, Pai. Entrego de corpo e alma. Mas se não, me mostra o que está me fazendo ficar tão doente, que essa falta de ânimo, que essa moleza que eu não dou conta de pegar nada, nem de caminhar, nem de fazer nada. Aí, comecei a novena. Quando foi à noite, meu neto e sobrinho, que é o Rodrigo, a gente fala neto porque o Circe foi um pouco de criação, né? Eles me chamam de vó. Aí eu comecei a novena e ele chegou lá e viu a insulina e falou para mim, mas vó, a senhora está tomando essas 2 insulinas? Eu falei, não, Rodrigo, essa aqui é a Lantus, essa aqui é a Pidra. Ele falou, não, vó, nem não. Aí nós fomos verificar. Estava errado. Estava errado. Aí eu comecei a novena e falei, agora estou boa. Mas foi uma infecção e juntou esses remédios esse dia tudo. Aí eu fiquei hospitalizada 4 dias, fiquei lá na Fátima 15 dias, 9 dias no balão lá na casa da Fátima, que eu não consegui respirar nem parar de tossir sem o balão. Na Fátima, lá em Palmas. Lá em Palmas. Aí depois eu vim aqui, estava até mais ou menos, capengando, mas estava bem. Assim, mais ou menos. Fui visitar o Divino Pai Eterno na quarta-feira, Girvando. Nem acredita que eu tive doente daquele jeito. É uma graça muito grande para quem não tem fé, fique com fé. E quem tem, aumente mais. É um recado que eu deixo. Que beleza. Para encerrar, uma palavrinha curta. Claro que a senhora dá mensagens todos os dias, pelo jeito de viver, de agir, de se comportar, palavras também. Uma palavrinha, uma mensagem para as filhas, os filhos, netos. Já tem bisnetos também, não tem? Tem bisneto com 13 anos, tá maior do que eu. O que a senhora diria? Olha, eu digo para eles que nunca é pouco estar perto de Deus. Sem Deus, nada feito. Sempre a gente tem que conhecer o dia e pedir que Maria passa na frente, Jesus passa na frente, faça aquilo que eu não posso fazer. Olha, Giovana, vou te contar uma coisa que você não sabe. Eu ia deixar por escrito, mas eu estou vendo que eu nunca escrevo. Eu fui presidente do apostolado de oração 12 anos. Paraíso do Tocantins? Paraíso do Tocantins. E estou já há 24 anos ministro da Eucaristia, que eu ainda não desisti. Se eu sarar, ainda vou continuar mais um ano que vem e fazer as bodas de prata. E se eu não melhorar, vai ficando desse jeito, que eles não querem me tirar também. Quer que eu faça os 25 anos de todo jeito. Então, o que eu deixo, não só para eles, mas para você e para todas as pessoas que forem ver essa frase, conversa nossa aqui. Essa nossa conversa, acredite que Deus existe. Que eu morri esses dias muitas vezes e revivi. E estou praticamente bem, já estou querendo voltar para minha casa. Então, que beleza. Isso aqui é um pouquinho do resgate aqui da história de vida da minha querida madrinha Sebastiana Moreira Martins, né, minha tia, irmã do papai, aqui ao lado da Valdeci. Hoje,
dia 31 de agosto de 2013, aqui em Brasília, na casa da Zélia, nossa querida prima, e do Edelson. Que beleza, né, Sebastião? Que beleza. Que beleza, né, Valdeci? Nossa, bom demais. Um sonho realizado que eu tenho na vida hoje, estar aqui junto com a família.